Oi, gente, e aí? Tudo bem? Eu sou a Sheila, sou psicóloga de casais. Eu queria conversar um pouquinho sobre a questão do ciúme. Muita gente me procura falando do quanto que o ciúme causa brigas, causam conflitos no casamento e às vezes até faz com que o casamento termine. Leva a uma separação mesmo, porque afinal de contas, o ciúme é uma dessas emoções que faz ferver mesmo o rosto, faz o coração acelerar. Às vezes a reação é de fúria, de raiva, é uma luta, um combate para não perder aquela outra pessoa. Isso tem um porquê de ser, né? As pessoas quando lutam tão ferozmente para não perder aquela outra pessoa, tem aí por detrás uma ideia de que sem aquela pessoa a própria vida perde completamente o sentido. A pessoa ciumenta, ela traz dentro dela um medo muito grande, um vazio, uma falta de confiança em si e muitas das vezes uma falta de amor também de si. É claro que para você dar conta do seu comportamento ciumento, você vai precisar fazer um trabalho. Você vai precisar resgatar a sua criança ferida, aquela criança, aquela menininha que está dentro de você assustada. Você vai precisar catar ela, pegar, cuidar dela. Você vai precisar se procurar pelos cantos da casa, se achar. Você vai precisar olhar para você, bem no fundo dos seus olhos, e se compreender, se perdoar. Tem um trabalho, uma trajetória, uma jornada que você vai precisar fazer para conseguir se libertar dessa forma de se relacionar com as pessoas que quase remete a uma certa cola, mas por conta da sua própria insegurança, por conta da sua forma de não se sentir confortável dentro da sua própria pele, não se sentir confortável com a sua companhia. Compreende? Às vezes você consegue fazer isso sozinha, mas na grande maioria das vezes você precisa de ajuda de uma outra pessoa. E eu quero também te dizer isso. Se for o caso, não tem que se sentir mal por isso, porque isso é comum. A gente tem muito ponto cego, a gente não consegue ver nós mesmos, os nossos pontos cegos. E a gente precisa sim de uma outra pessoa que possa nos ajudar a nos encontrar, que possa procurar junto com a gente, sabe? Com uma lanterna. E é isso aí. Procura ajuda. Não deixa que o comportamento ciumento aniquile o seu relacionamento. É importante que você entenda que eu estou te falando de uma coisa muito mais ampla. Eu não estou querendo que você se sinta culpada por ser ciumenta. Eu quero que você entenda que o ciúme é uma expressão de algo que você precisa resgatar. Mas, e se o ciúme não for seu? For do seu companheiro? Aí, você pode ficar tranquilona, sentar, ver uma TV? Não. Isso também diz respeito a você. Lembra, da mesma forma que eu estou aqui te dizendo que você vai precisar engendrar aí uma expedição em busca de si, o seu companheiro também vai ter que fazer isso. Beleza, esse é um trabalho que ele precisa fazer. Só que o que eu quero te convidar aqui agora é pensar junto comigo qual a parte de tudo isso que tem uma responsabilidade sua. Sim, não estou falando em culpa, viu? Eu estou falando em responsabilidade. O que no seu comportamento, nas suas ações, na forma como vocês dois estão juntos, pode fazer esse comportamento ciumento do seu companheiro ser acionado? Porque o comportamento ciumento, ele traduz uma insegurança. Então, onde que na relação de vocês, você deixa ele inseguro? De novo, não estou te falando de culpa e nem estou dizendo que você não tem, que você tem que ceder às vontades dele ou que você tem que deixar de ser quem você é. Não é isso. O que eu estou dizendo para você é, reflita, analise a relação de vocês. Porque tem coisas que você não vai poder abrir mão, ok. Mas existem coisas que vocês podem entrar num acordo. E aí tem o seguinte, eu não gosto de falar em abrir mão. Acho que ninguém tem que abrir mão de nada.
você tem que estar nessa relação sendo você mesma. Ele tem que estar nessa relação sendo ele mesmo. Vocês dois precisam construir uma relação onde vocês são inteiros. Então não se trata aqui de abrir mão, se trata aqui de entrar em acordo. Qualquer relacionamento se faz assim, acordos. E disso não tem como fugir. Vocês precisam sentar, conversar, entender qual a necessidade de cada um, qual o sentimento de cada um envolvido e como que vocês podem amenizar a dor da outra pessoa. Ter empatia. Isso é diferente, muito diferente, de se sacrificar pelo outro. Eu estou te falando de empatia. Colocar-se no lugar do outro, entender o sofrimento do outro e ver o que você pode fazer que não seja algo que retire de você a sua autonomia, que retire de você a sua identidade, que seja algo possível para você e para ele. Às vezes a gente não se dá conta, mas às vezes a gente sim colabora para abrir um pouco mais a dor do outro. Por questões nossas, por questões que a gente às vezes não enxerga, não é por maldade, coisas que a gente às vezes não enxerga, coisas que estão ligadas a nosso ego também, a nossa vaidade, a um monte de características. E aí, mais uma vez, se preciso for, busquem ajuda. Ajuda é algo importante. Ninguém tem que passar por uma crise no casamento sozinho. Ninguém tem que sofrer sozinho. Isso é uma loucura. A gente precisa das outras pessoas. As outras pessoas podem nos ajudar muito. Então, busque ajuda de alguém que vocês considerem fundamental, que possa ter mais experiência, que possa de fato abrir uma janela, fazer entrar um pouco de luz aí nessa relação. Busque alguém que tenha condições de intermediar o conflito que vocês estão passando, tá? Então, o recado mesmo que eu queria deixar aqui é o comportamento ciumento, seja ele seu, seja ele do seu companheiro, tem muito que você pode fazer. É responsabilidade sua cuidar disso. Quando a gente tem alguém que a gente respeita e que a gente se preocupa, vale a pena manter essa pessoa na nossa vida, viu? Então, pensa nisso. Pensa aí o que você e ele podem fazer para vocês dois se sentirem mais seguros e confortáveis nessa relação enquanto vocês se aprumam e se preparam para sair aí na jornada em busca de vocês mesmos, tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau.